Então, meninas, bom dia. Mais do que bom dia, Neusimar, seja bem-vinda. Eu desejo a vocês um excelente retorno, né? Como nós estávamos conversando, o tempo de férias, parada necessária, passa tão rápido, mas ao mesmo tempo ela é essencial para a gente retomar a caminhada e fazer isso, né? Com uma disposição maior daquilo que nos é exigido. Meninas, ali no chat já está disponível para vocês o link do formulário de presença, para vocês registrarem a presença de vocês no nosso papo. Então, hoje o nosso papo formativo, ele é da R9. Então, para a gente já começar mentalmente nos organizando, né? Vocês irão esta semana também retomar com seus cursistas, vão vivenciar, né, a reunião 8 com eles, e o nosso papo hoje é a R9. O que é importante já da gente começar a conversar aqui dessa reunião 9? É que ela é uma reunião que vai acontecer com todas as temáticas. Então, todos os formadores, acredito que a única temática que não vai vivenciar esse roteiro é a EJA, né, porque os estudantes da EJA não realizam o SAEB, então todas as outras, né, dos 74 temas, 73 estarão vivenciando esse mesmo roteiro, e ele é um roteiro que, em alguma medida, ele resgata a R2, né, então, lá na R2 nós conversamos sobre também ações para o SAEB, né, com esse olhar para a recomposição. Bom dia, Viviane, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. E agora é a hora da gente olhar um pouquinho para essa caminhada, né, no decorrer da nossa jornada 2, e fazer, de fato, né, trazer um olhar para aquilo que foi planejado, para aquilo que foi desenvolvido e o que causou, né, quais foram os impactos dessas ações na escola. Por isso, então, nós temos aqui o SAEB e a recomposição da aprendizagem, caminhos percorridos. Lá na R2, nós tínhamos como título dessa reunião era, eu acho que até, deixa eu até resgatar aqui, era o SAEB e a recomposição da aprendizagem, caminhos para reduzir defasagens e desenvolver habilidades, era aquilo que a gente ainda estava planejando, aqui é olhar para esse caminho que foi já percorrido. Então, vamos lá. Hoje o nosso slide de câmera aberta tem um compartilhamento aqui, tem uma informação nas notas da apresentação que eu gostaria de fazer com vocês. Eu vou até colocar aqui no chat também, para fazer sentido para vocês. Hoje, tudo que eu for disponibilizando no chat, eu vou fixando para vocês, tá, meninas? Então, tem uma imagem, né, tem um link, acabei de fixar aqui para vocês, que, na verdade, ele é um informativo, que é importante que vocês também divulguem junto aos seus cursistas, que é um ciclo de webinars, olhando para as mudanças que virão para o ensino médio. Tá? Então, esses webinars, eles vão acontecer no mês de agosto, e eles são voltados a todos os professores, tanto das instituições privadas, quanto para a rede pública do Paraná. Então, é um conjunto aí de 4 webinars que irão acontecer no mês de agosto, e é justamente no sentido de trazer conhecimento para todos os professores, né, do Paraná sobre o referencial curricular para a nova proposta do ensino médio. Então, ela é uma imagem, né? Esse link ele está disponível justamente no slide da câmera aberta, então trazendo para vocês esse informativo, né? Então é importante que vocês divulguem, nós vamos ter aí algumas ações também voltadas para essa divulgação, porque é importante que nós tenhamos também conhecimento, né, do que está sendo discutido, o que está sendo proposto para para o novo ensino médio. Então, a gente tem lá, dia 6 de agosto,
né? O primeiro webinar vai ser sobre referencial curricular para o ensino médio, os princípios e as premissas dessa nova proposta. Aí, no dia 13 de agosto, o webinar 2 será demarcadores conceituais, fundamentos pedagógicos. Dia 20 de agosto, as dimensões do ensino médio, né? Uma educação inclusiva e direitos humanos. E no dia 27 de agosto, o webinar 4, que será sobre os itinerários formativos, né? Que vem, talvez é o que vem muito de novo nessa nova proposta, que são aí os itinerários nessa perspectiva do aprofundamento de saberes. E esses dias, né, o dia 6, dia 13 de agosto, essas datas, elas serão sempre, vou ver que dia da semana. Agosto, então, dia 6, 13, sempre às quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Então, é importante também que vocês comuniquem os cursistas, né, que normalmente, como acontece no canal do professor, esses webinars, eles ficarão gravados para assistir depois, mas é importante, né, que não apenas quem está diretamente envolvido com o ensino médio tenha acesso a essas mudanças, mas a todo professor, né? Então, serão webinars que serão abertos para a rede privada também, estão todos aí envolvidos nessa discussão. Então, o link para vocês acessarem depois novamente, então, esse informativo com esse cronograma do ciclo de webinars, ele está aqui no slide câmeras abertas, para que vocês possam divulgar junto aos seus cursistas. E é no sentido mesmo, meninas, de informativo, mas que é importante, né? E aí nós temos aqui o nosso slide da câmera aberta, que, como eu brinco com vocês, R9, ele já deverá ter perdido o sentido justamente porque já se estabeleceu o vínculo e o entendimento por parte dos cursistas. Aqui nós temos, então, os objetivos da nossa reunião. E eu gostaria, na verdade, de chamar mais a atenção também para as notas da apresentação. As notas da apresentação desse slide, ele vai trazer para vocês um pouquinho no detalhe, fazendo esse resgate, né, desses objetivos construídos para a R9, mas com olhar na R2. Então, a ideia aqui que, ao apresentar os objetivos da nossa reunião, que vocês aproveitem esse momento para lembrar seus cursistas, né, que durante a R2, o SAEB, a recomposição da aprendizagem, né, os caminhos para reduzir defasagens e desenvolver habilidades, foi elaborado uma trilha de ações engajadoras para o SAEB, né? Então, no momento, lembrando lá que na R2 o Em Ação ele foi acontecendo por partes, né? Foram momentos que foram sendo construídos essa trilha de aprendizagens. Então, essa trilha ela foi construída justamente com base em práticas que já estavam sendo realizadas no contexto de atuação do cursista, seja na escola, no núcleo, na SEED, mas também foi feito um planejamento com ações e estratégias a serem desenvolvidas, né? Então, é trazer a memória do cursista, né? Resgatar com eles que lá na R2, né, na vivência da R2, foi elaborada uma trilha aonde o cursista teve a oportunidade de registrar aquilo que já estava sendo feito e também de planejar ações a serem realizadas. Então, é trazer um pouquinho essa memória a partir da apresentação dos objetivos da reunião. Então, para isso, nós compartilhamos as ações, projetos e estratégias bem-sucedidas em nosso contexto de atuação, né? E sempre com esse foco da recomposição das aprendizagens e no alinhamento com os descritores do SAEB. Mas aqui, gente, eu acho que é um terreno muito delicado, né? Porque a gente, com esse foco no SAEB, a gente fica com esta sensação que só faz parte desta conversa quem trabalha com nono ano e terceira série, né? Mas o que é importante a gente lembrar aqui? Primeiro que a recomposição das aprendizagens é para todos, do sexto ao nono ano, da primeira à terceira série, e não é só para a língua portuguesa e matemática. Cada professor, no seu componente curricular, também tem condições e elementos para reconhecer essas defasagens, aqueles conteúdos essenciais que precisam fazer parte dessa recomposição. Mas aqui também acho que é importante lembrar e reforçar com o cursista que, embora sejam os estudantes de nono ano e terceira série que façam a prova do SAEB, mas ela é uma prova que não é de série,
série, ela é de etapa, né? Então, o que se avalia é uma etapa de sexto ao nono, de primeira a terceira série. O que acontece é que quem é o público que vai realizar isso, né? Mas à medida que eu tenho um olhar que também é para a recomposição das aprendizagens para as outras séries, eu consigo entender, por exemplo, que quem hoje está no sétimo ano serão os estudantes que farão a próxima prova SAEB, porque nós sabemos que essa dinâmica lá é constante, né? E aqui, então, nessa costura de trazer a R2, né, de fazer com que o cursista resgate o que foi discutido, o que foi trabalhado na R2, vocês irão apresentar, então, os objetivos da nossa reunião, que é reconhecer a importância do planejamento para a efetividade das ações pedagógicas e o alcance dos objetivos de recomposição das aprendizagens. Aqui em gestão chega a ser redundante, né? A nossa atividade, a nossa implementação é a partir de um planejamento, utilizando um modelo que estrutura esse planejamento e que nós temos o foco na recomposição. Então, aqui é um lugar muito confortável para vocês trazerem esse objetivo, inclusive olhando justamente para tudo que é discutido na nossa jornada. Inspirar-se em práticas de colegas para aprimorar seus próprios processos de planejamento e execução de atividades, e essa inspiração vem nessa troca de experiências, né, ao ouvir o outro, ao compartilhar o que eu também tenho enquanto experiência, a gente também ressignifica a nossa prática, mas se inspira também no colega. A gente faz isso muito aqui nos nossos papos, né? E valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica. E aqui cabe tanto o feedback professor-aluno, equipe pedagógica professor, professores entre os pares, né? A gente também poder ter esse olhar do feedback enquanto essa ferramenta, né, que é de avaliação nessa perspectiva formativa, que contribui para o desenvolvimento do outro e o nosso próprio. Aqui a nossa agenda está organizada em 4 momentos, né, o acolhimento, a importância de planejar, o mapa de conexões, que vai ser, nós vamos fazer a vivência também desse momento, o nossa experiência e planejar para transformar, e aqui lembrando, né, que da R9, 40 minutos da reunião são destinados ao início do compartilhamento, das apresentações, dos relatos. E aqui, lembrando que vocês têm também os 20 minutos, que é o tempo de autonomia de vocês a mais na reunião, que vocês irão, então, organizar esse tempo, seja no corpo da reunião, esses 20 minutos a mais, ou ampliando o tempo de apresentação também das reuniões, para além daquilo que vocês conseguem planejar. Então, vamos aqui inicialmente para o nosso momento de acolhimento. Então, aqui no acolhimento, a gente traz novamente essa ideia do planejamento, né, enquanto base de qualquer ação eficaz, especialmente na recomposição da aprendizagem. Pensando nas atividades que vocês realizaram no início da jornada, qual palavra melhor resume a importância de planejar essas ações em sua escola, núcleo ou departamento? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês justamente para a imagem, ó, aqui, ó. Isso aqui já para trazer um pouquinho a ideia, que era o slide que foi utilizado lá na construção da trilha na R2. Então, é uma forma também de trazer um pouquinho esse momento aqui de trilha eu estou falando, o momento é esse da nossa reunião. Então, aqui também, esse slide ele traz movimento justamente para facilitar a condução do diálogo aqui, né? Mas, essencialmente, ele é unido com interação no chat. Então, olha só, compartilha no chat, sua perspectiva é fundamental para enriquecer a nossa discussão. Agora eu vou convidar vocês, meninas, para pensarem, né, vocês no seu cotidiano de sala de aula, né, a partir das ações que vocês vêm desenvolvendo, né, o planejamento, aquilo que vocês fazem voltado para a recomposição da aprendizagem, né, então, pensando nessa caminhada, expressem aí no chat uma palavra que melhor resume para vocês a importância do planejar essas ações, trazendo esse olhar para a recomposição das aprendizagens. Em uma palavra, eu convido vocês, então, a colocarem no chat essa palavra que, para você, resume a importância de planejar suas ações, com foco na recomposição da aprendizagem, em especial.
Às vezes uma palavra é mais difícil do que uma frase. Uhum. Então tem que ser... Concordo plenamente. Então, vamos ver, já temos contribuições aqui, ó. Olha só, para Silvia, organização. Para Viviane, antecipar. Para Janaína, propósito. Para Vanessa, direcionamento. Para Grace, união. E para Neusimar, resultado. Seguindo a ideia das orientações para esse momento do acolhimento, então, o acolhimento, ele sugere para vocês que vocês possam escolher 2 contribuições e convidar os seus cursistas a irem para além da palavra daí, Vanessa. Então, a ideia é a partir da palavra, mas aí a gente poder ouvir. Então, eu vou convidar justamente você, Vanessa, para ser a primeira palavra aonde você traz direcionamento. Então, quando você resume em direcionamento a importância do planejar, o que você traz para além Acredito que, assim, quando a gente pensa em planejar, né, eu até ia colocar ali a palavra, porque eu penso em objetivo também, né, onde eu quero chegar, né, quando eu planejo é porque eu tenho um objetivo em mente, aí, então, por isso que eu escolhi a palavra direcionamento, né, qual o direcionamento que eu tenho, e acho que eu gostei muito de ver, assim, todas as palavras diferentes, porque com elas, né, a gente poderia até formar ali quase que uma frase. Então, quando a gente vê o antecipar ali, como a Viviane colocou, né, aquele planejar, aquele você se preparar, pensar antes, né, daquilo que você quer alcançar, né, e pensando ali no resultado, no propósito que a Janaína colocou, né, que eu acho que entra dentro da questão dos objetivos, a organização que a Silvia traz, tudo isso a gente precisa de um direcionamento. Então, eu sei que eu tenho um propósito, eu sei que eu tenho um objetivo, como é que eu faço para chegar lá? Qual o direcionamento que eu trago, né? Que tipo de encaminhamento eu vou fazer para que eu atinja, então, ali os meus resultados? Eu acho que seria nesse sentido. Obrigada, Vanessa. Você fez uma costura muito bacana aí, trazendo, né, as outras palavras. E aí eu aproveito para convidar a Grace, que trouxe uma palavra que é a união, né? Então, a união, quando você colocou essa palavra, Grace, o que você traz para nós a partir dela, nessa importância do planejar as suas ações? Então, bom dia a todos, né? Bom dia, querida. Quando eu pensei na palavra união, quando nós vamos trabalhar a recomposição de aprendizagem, os professores acham que só trabalham com a terceira série do ensino médio e com o nono ano. E nós temos que planejar também, eu que sou de robótica, de outros componentes, nós temos que planejar pensando em contribuir com a recomposição de aprendizagem também. Então, nós temos que ter essa união. Não é só o professor de língua portuguesa, professor de matemática. Nós temos que unir, igual a Vanessa falou, para atingir o nosso objetivo, o nosso propósito. Então, eu pensei nesse sentido na palavra união. Ai, perfeito, Grace. Planejar já com essa intencionalidade. Que não seja um trabalho solitário, né? Eu acho que a gente caminha muito para isso hoje, né? O ser professor hoje nos tira desse lugar da solidão, de que eu planejo, eu desenvolvo o meu trabalho com os meus estudantes, e é isso. E não, né? Hoje, como a gente precisa ampliar o nosso olhar nessa perspectiva mesmo de um trabalho que é mais interdisciplinar, que eu consigo contribuir e ter contribuições nesse trabalho que é mais colaborativo, inclusive do planejamento. E é isso, meninas, a ideia desse nosso acolhimento é justamente essa, né, que esse momentinho de que vocês instiguem os seus cursistas a pensarem numa palavra que vai resumir a importância do planejar com esse foco na recomposição, e eu acho que é muito legal, inclusive, faz essa provocação, né, do que a Grace trouxe, do que a Vanessa trouxe, já para esse olhar, né, que não é só com estudantes de nono ano, não é só língua portuguesa e matemática, só estudantes da terceira série, mas todos precisamos estar envolvidos a olhar para esse nosso estudante, independente da série que ele esteja no momento, a necessidade desse planejamento, esse olhar para a recomposição. E aí, as palavras surgindo no chat, aí vocês vão escolher pelo menos 2 cursistas para que eles possam trazer, a partir da palavra que eles resumiram, contribuir um pouquinho com o diálogo, trazendo esse olhar que vocês trouxeram tão bem aqui.
Aí a gente dá sequência justamente falando um pouquinho sobre a importância do planejar. Então, a importância de planejar é como se fosse o momento do fundamentando a prática da nossa reunião. Então, o planejamento é a chave para transformar desafios em conquistas, garantindo que cada estudante recomponha a sua aprendizagem. É porque, como vocês trouxeram no chat, né? O planejar vem nessa ideia do organizar, eu preciso ter um propósito. Quando eu falo de propósito, eu estou pensando nos meus objetivos, a partir deles, como é que eu vou direcionar as minhas ações para alcançar esses objetivos, né? Como é com quem eu vou sentar para estabelecer uma parceria nessa perspectiva de um trabalho mais colaborativo, para que como eu possa, no final, ter um resultado que seja na direção, de fato, de uma aprendizagem significativa. Então, aqui, de novo, eu chamo a atenção de vocês também para as notas da apresentação, né, sempre importante. Então, aqui, esse roteiro traz um pouquinho, né, algumas informações, e ele tem justamente como objetivo esse olhar da importância do planejamento, nesse momento, pensando a recomposição das aprendizagens. Então, aqui, inclusive, nas notas da apresentação, é feito um convite para que vocês salientem, né, com os seus cursistas, que a recomposição da aprendizagem, ela exige um planejamento cuidadoso para que as ações pedagógicas sejam eficazes e os objetivos sejam alcançados. Por que a gente fala de um planejamento cuidadoso? Porque quando eu falo de recomposição, eu estou falando para aquilo que está além da proposta de trabalho para aquela série, né? Porque eu tenho os objetivos de aprendizagem, a partir deles os conteúdos que serão trabalhados, serão planejados para aquela série ano. Mas aí é no decorrer desse trabalho com o estudante, é que o professor ele vai percebendo, ele vai identificando quais conteúdos essenciais ainda tem uma lacuna. E aí eu preciso, sem parar o caminho, né, sem deixar de andar com o meu planejamento, eu preciso buscar estratégias para trabalhar de forma a preencher essas lacunas. Então, por isso essa ideia, né, de que eu preciso desse trabalho, desse planejamento, que precisa ser cuidadoso, com estratégias muito bem escolhidas, para que eu não pare aquilo que eu havia planejado, mas que, ao mesmo tempo, eu consiga suprir essas defasagens, né, para que realmente a gente consiga, a partir desse planejamento, desenvolver as habilidades que são necessárias a partir de conteúdos essenciais que ainda estão em defasagem junto aos nossos estudantes. Então, eu preciso ir nessa ideia. E aqui é interessante que nas notas da apresentação, né, o grupo que elaborou o roteiro traz na perspectiva do Ausubel, né, do David Ausubel, que ele traz muito a ideia do quê? Da aprendizagem significativa, né, onde ele sempre traz de que o quanto é importante nesse processo da aprendizagem validar os conhecimentos prévios dos nossos estudantes. A aprendizagem significativa, ela parte deste lugar, segundo Ausubel, né, que a gente considera os conhecimentos prévios dos nossos estudantes, as aprendizagens que já estão consolidadas, para a partir daí a gente poder avançar nesse caminho. Isso é a aprendizagem que ela é significativa, que vai fazer diferença, de fato, no processo de aprendizagem mesmo do estudante. E aí, quando a gente fala dessa aprendizagem que é significativa, que a gente, olhando nessa perspectiva, um planejamento que caminhe nessa direção, alguns pontos a gente vai destacar, né? Então, alguns pontos são relevantes, né, que vão destacar a importância desse planejamento. E aí a gente tem aqui, né, que pontos são esses? Então, quando eu falo de reconhecer os conhecimentos prévios dos nossos estudantes, é também com olhar para identificar e mapear quais são as defasagens, né, aquilo que ainda não está consolidado. E aí a gente vocês vão ver depois de forma tranquila, a gente tem nas notas da apresentação também, né, então, mapear as defasagens, o que é isso, né? É quando a gente vai utilizar os dados das avaliações. E sejam essas, gente, avaliações internas ou externas, né? Então, quando eu utilizo, eu analiso de forma criteriosa os resultados das avaliações que eu realizo com os meus estudantes, né? Seja a proposta de um trabalho de pesquisa, de um seminário, de uma
prova, de um trabalho em grupo, esses instrumentos avaliativos, eles me apresentam um resultado. E ao mapear, né, ao analisar esses dados, eu consigo mapear as defasagens. Assim também como as avaliações externas. Elas também me fornecem dados que possibilitam eu ter um olhar para esses estudantes e mapear as suas defasagens, para então pensar ações no meu planejamento. Personalizar as intervenções. Aí é quando eu vou desenvolver os meus planos de aula e as minhas atividades, de fato, no sentido, no direcionamento de atender às necessidades tanto individuais dos meus estudantes, como de pequenos grupos, né? Então, quando a gente fala muito, né, nessa história de personalizar as intervenções, a gente às vezes acha, mas quer dizer que eu tenho que fazer uma coisa diferente para cada um? Né? Mas não é nesse sentido. Mas personalizar é a partir de que o que eu vou planejar atende quais necessidades dos meus estudantes, né? Então, olhar de forma personalizada, não é que eu vou fazer uma coisa para cada um individualmente, mas é que eu vou buscar a melhor maneira de atender às individualidades, às necessidades frente àquela defasagem apresentada. Então, focar nas habilidades essenciais é um outro ponto importante, né? Porque eu tenho que priorizar os conhecimentos e competências que são a base para eu poder continuar minha caminhada, né? Então, eu olho, porque quando eu falo de recomposição, eu vou sempre falar daquilo que ficou perdido, né? De lacunas que precisam ser preenchidas. Então, quando eu falo em focar nas habilidades essenciais, é justamente entender aquilo que eu não posso deixar para trás, que eu preciso preencher para seguir adiante, né? Principalmente nesse sentido de quando eu penso em resolução de problemas, né? Que é uma habilidade importantíssima de ser desenvolvida com os nossos estudantes, as competências leitoras. Quando a gente fala de competência leitora, cabe a todo e qualquer componente curricular, né? Nós dependemos de que o nosso aluno tenha essas competências leitoras desenvolvidas para ele ser capaz também de compreender aquilo que nós trazemos, seja em história, geografia, ciências, educação física, a própria matemática, né? A matemática, ela não consegue avançar, a física, se não for a minha competência leitora de compreender o que ali está proposto. E, claro, acompanhar as ações desenvolvidas. Quando a gente fala de acompanhar as ações, é sempre nesse sentido também do feedback, que a gente também na relação com a equipe gestora na escola, né, e a própria secretaria, né, ela traz também ações, ela direciona encaminhamentos no sentido justamente de promover um alinhamento pedagógico em toda a rede. Então, tem ações também que são desenvolvidas enquanto rede para promover esse acompanhamento das ações, que não fique apenas no âmbito da escola, mas que se tornem ações de rede, né, onde núcleo, CED, também trazem encaminhamentos, ações que precisam ser desenvolvidas nas escolas, no sentido realmente de acompanhar a evolução da aprendizagem dos estudantes, no sentido de superação dessas defasagens. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com o mapa das conexões, né? Então, aqui, esse momento, compartilhando saberes e impactos, esse slide, ele é na nossa organização, ele é o slide 8, mas vocês vão ver que ele conversa com o 9. É como se fosse aí uma sequência, né? O 8 e o 9, eles trazem as mesmas, é uma sequência das mesmas informações. Então, de novo aqui, ó, reparem que a gente traz, então, uma forma de trazer de novo para a memória, o em ação, que foi desenvolvido lá na R2, né? Então, aqui o mapa de conexões, compartilhando saberes e impactos. Então, durante a reunião 2 dessa jornada, então, fomos convidados a registrar nossas iniciativas de engajamento no percurso de ações para o SAEB. Dentre as ações planejadas, qual foi a que teve maior destaque em seu contexto de atuação? Aqui, gente, não é ainda o momento de convidar os cursistas para compartilharem, para abrir o microfone, né, para compartilhar essas ações. Aqui, inicialmente, a ideia é que vocês possam retomar
né, com os seus cursistas, a proposta que foi desenvolvida na R2, aonde eles registraram no material do Em Ação aquelas ações que já estavam sendo desenvolvidas na escola, mas que eles também fizeram um planejamento, né, do que ainda seria desenvolvido. Então, a ideia aqui, inicialmente, é instigar mesmo, é que vocês incentivem os seus cursistas a olharem para a caminhada feita até aqui e que eles possam pensar o que já foi desenvolvido, quais foram as ações voltadas para a recomposição das aprendizagens, com foco no SAEB, que já foram desenvolvidas. Então, a ideia aqui é justamente começar esse momento, fazendo uma rápida lembrança, né, fazer aquela provocação, olha, vocês lembram lá na R2, que nós fizemos um percurso de ações para o SAEB, aquilo que já vinha sendo feito, aquilo que a gente ainda planejou, né, teve um momento desse Em Ação que foi feito na sala temática, inclusive, de forma colaborativa. Então, é esse momento de relembrar que essa construção, ela partiu primeiro de cada realidade e contexto escolar, né, valorizando a autonomia e a criatividade dos educadores, ou seja, mesmo de forma colaborativa, cada um fez a partir do seu contexto de atuação, seja na escola, no núcleo, na sede, a partir do seu contexto. Como eu posso contribuir com ações que vão promover uma recomposição das aprendizagens com foco no SAEB? Então, a ideia aqui é que nós vamos revisitar esse percurso, mas agora com outro olhar, o do impacto. Então, a ideia aqui nesse momento é que vocês façam, né, de forma muito rápida, dinâmica, essa lembrança, essa memória do que foi feito e redirecionem um olhar, que agora a gente vai olhar para aquilo que foi feito e qual foi o impacto que isso causou, né? Então, a ideia é que vocês leiam essa pergunta, né, e que vocês incentivem os seus cursistas justamente a isso, a analisarem brevemente o que aconteceu. Quais foram as estratégias que funcionaram bem, quais foram aquelas que geraram maior envolvimento da equipe, dos estudantes, que vocês, né, que o cursista pode dizer assim, não, nós fizemos lá na escola, nós planejamos esta ação e nós conseguimos ter evidências de que impactou positivamente. Então, essa é a ideia aqui, né? É do retomar, é do instigar para reflexão, do olhar para esse planejamento, aquilo que deu certo. No sentido, o que mais impactou? Qual foi a ação mais significativa que, de fato, lá na escola foi desenvolvida e que nós percebemos claramente que houve avanços na aprendizagem? E aqui, nesse momento, gente, nós iremos trabalhar com um Padlet. A ideia é que, assim, ó, agora vamos compartilhar as nossas experiências e fortalecer o entendimento de que um bom planejamento desenvolve o aprendizado do estudante. Por isso, vamos construir juntos um mapa que celebra nossas experiências e o impacto de nossas ações nas nossas escolas. Cursista, para te ajudar, acesse o material de apoio e siga o passo a passo para registrar suas ações de engajamento no Mapa do Paraná. Então, eu vou fazer com vocês como se vocês fossem cursistas e que vocês, para vocês acessarem também esse tutorial, mas ele é muito tranquilo. Então, eu vou compartilhar aqui, eu vou fixar, na verdade, no chat aqui para vocês, primeiro, o link do Padlet, que vocês vão acessar, que está marcado ali, ó, link do Padlet, mapa das conexões. Uma coisinha importantíssima, meninas, não é para fazer cópia para as suas turmas desse Padlet, tá? A rede, justamente por ser um roteiro que é uma ação em rede, nós vamos usar o mesmo link todo mundo, né? Para que a gente tenha, ao final da semana de vivência da R9, um grande mapa justamente de conexões com as ações que estão sendo desenvolvidas no Paraná. Então, aqui eu vou fixar aqui também na tela para vocês o tutorial. É um tutorial bem simplesinho, porque é assim, é na ideia de que vocês possam compartilhar com seus cursistas, porque nem todos, né, têm, assim, a facilidade de acessar o Padlet, talvez para alguns seja a primeira vez que vai fazer isso, e aí, de repente, fica essa dificuldade do qual é a ação que eu preciso desenvolver. Então, aqui nesse momento, é hora justamente de vocês, eu vou até compartilhar a guia aqui com vocês,
e aproveitar para sinalizar algumas coisinhas desse pellet. Então, assim, ó, acessando o pellet, o que é sempre muito legal de vocês, de repente, destacarem com os seus cursistas, e que é um olhar que vocês vão trazer aqui também, ó. Aqui, ó, reparem. Quando a gente está logado com o nosso @escola, a nossa fotinha aparece ali, ó. Quando o cursista ou você clica e não está, de repente, logado, aqui aparece como se fosse, parece uma espécie de formiguinha quando você não está logado, né? Aparece tipo uma formiguinha, ela tem um negocinho assim. Então, é uma coisa que é importante, de repente, de vocês convidarem o cursista para ele olhar se ele está logado com a conta, senão ele vai clicar naquela formiguinha e só vai pedir para logar com o @escola, mas se ele não fizer isso, gente, não vai impedir a ação também, tá? E aí, o que o Padlet vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar aqui, ó. Você vai clicar no mais, e aí vocês vão ter aqui algumas ações, né? Na verdade, serão 2 ações a serem desenvolvidas. Aqui, a ideia é que vocês escrevam o nome da sua escola e o município. Então, aqui a gente vai localizar bem no detalhe aonde nós estamos, o nome da sua escola e o município. E aqui tem, depois que a gente fizer isso, então eu vou colocar aqui, vou escolher meu local, eu vou escolher a, a CED, que é o lugar que na verdade eu estou, né? Que é CED Paraná. Então, esse vai ser o meu lugar aqui de Mas, por localização. exemplo, assim, tem uns que ele já puxa, outros não, daí a gente vai inserir? Não, Inserir daí. mas na verdade você vai digitando o nome da escola, o município, né? E aí repare o que tem aqui, meninas, ó. Escreva algo incrível. Esse é o momento. Além de vocês localizarem aonde vocês estão, vocês vão escrever aqui uma ação que está sendo que foi desenvolvida na sua escola, voltada, né, com foco na recomposição das aprendizagens para o SAEB. Então, esse é o momento de registrar aquilo que foi feito e que deu resultado, uma estratégia desenvolvida na escola que causou um impacto, de fato, nesse processo de recomposição, de forma significativa na aprendizagem dos estudantes. Então, agora é hora de vocês se localizarem aí, né, no nosso Padlet, para que a gente possa então, ver como ele vai começar a ficar nesse início de manhã. Acho que acredito que vocês são as primeiras que estão acessando, acho que a primeira reunião de formadores de papo formativo começa às 8h30, né? Então, vocês vão inaugurar o nosso mapa aí, fazendo essa ação. Vou dar uns minutinhos para vocês, claro, e já a gente conversa. Mas ali, Angelita, para eu entender, ver se eu entendi direito. Tá, vou localizar, eu vou colocar, por exemplo, uma ação que tem na minha escola, tipo, supondo, Isso. aulões. Isso, exatamente. A Uma ação, ação que... não o Isso, resultado dessa ação, a ação que vem sendo realizada. Isso, mas uma ação que você já tem elementos para identificar que ela é uma ação que, de fato, está impactando positivamente na aprendizagem. Né? Então, porque às vezes algumas estratégias são desenvolvidas na escola, mas uma vocês percebem, não, foi uma ação bacana, até que mas não produziu, né? Não teve muito efeito. Mas tem aquela que você percebe, teve o engajamento dos alunos, eles se motivaram a participar, você já tem condições, inclusive, de ter evidências da aprendizagem. Então, nessa ideia, tá bom? Eu vou aqui para não... Vou sair desse lugarzinho aqui, vou excluir meu rascunho, e aí vamos ver como é que vai ficar o mapa de vocês. Vou dar uns minutinhos, claro, para que vocês possam trabalhar e já a gente conversa. Vamos deixar o Paraná aparecendo aqui, né? Para a gente ver onde é que vocês vão se localizar.
está aparecendo. A minha menção eu já fiz. Já colocou, deixa eu atualizar. Aqui, já estou atualizando para a gente. Ah, realmente, ó, 2 vizinhos já está aqui. Aqui, né, Neusidade? Eu não escrevi nenhuma ação ainda, né? Mas só para testar a localização funcionou. O meu tá ali, eu escrevi. Coloquei também. Aqui vocês, né, aproveitando que a Neusimar trouxe, que é importante que daí vocês, antes de comentar, quando tiver terminado o tempo que vocês tiverem combinado com os cursistas, os minutos que eles terão para essa ação, que vocês atualizem daí o mapa, né, para que daí eles possam visualizar no todo o que já foi desenvolvido. A minha internet está muito ruim, olha, está bem difícil, não consigo nem abrir o mapa e trabalhar com ele. São as dificuldades da internet, né, Viviane? É que acho que a Vivi está na escola, né, Viviane? Eu estou na escola e hoje tem muito barulho aqui, eu não sei o que está acontecendo, porque eu cheguei e vim direto aqui para essa linha de oratividade, tô só eu sozinha, mas assim, tem muito barulho na sala dos professores, tem muito barulho aqui no laboratório. Eu acho que é a rede de educação que está com problema. E também a minha também tá ruim. E o barulho, Viviane, é o entusiasmo do retorno. E assim, meninas, enquanto vocês vão preenchendo, eu vou conversando com vocês na intencionalidade dessa ação. Por que lembrem assim, esse link vai ser usado por todo mundo. Então, vocês não vão conseguir mapear, por exemplo, só os cursistas de vocês, né? Então, porque, na verdade, vai estar todo mundo, né, em algum momento, inserindo, né, a sua escola, localizando qual é a escola que atua, o município, ou o núcleo, né, se for o caso, e aí os pins vão começar aí a se multiplicar, e muito, né? E aí o que vai acontecer? Quando nós trabalhamos com o Padlet, vocês sabem que se a gente clica ali, você consegue saber, né, qual é a localização, ó. Então, Núcleo Regional de Goiôerê, a gente consegue olhar o que foi feito. Então, aqui, ó, Assis, ó, Colégio Estadual Padre Anchieta, então a gente consegue, ó, qual foi a ação desenvolvida, né? Presençômetro, todos presentes, é uma ação que está sendo feita na escola, né? Então, a gente vai aí atualizando o nosso mapa, ele vai ganhando corpo, né? E a ideia é que a gente possa, ao olhar para ele, entender um pouquinho quais são as ações que estão sendo desenvolvidas. Ó, Colégio Estadual Manuel Ribas, ó, atividades de recomposição com base nos índices das avaliações externas, né? Então, essa é uma ação que está sendo desenvolvida e que está trazendo impacto. Então, aqui para esse momento, o que é importante, né? Aquele tutorial, eu acredito que muitas vezes, claro que é mais fácil vocês compartilharem a tela com os cursistas, como eu fiz aqui, que vocês possam, né, mostrar aonde eles irão clicar, né, no sinalzinho de mais, o que eles devem preencher, mas que vocês deixem um material de apoio no chat, né, que é o tutorial, né, que deu, como eu compartilhei ali com vocês, ele é um material que foi feito, ele está organizado em 2 slides, mas de forma bem dinâmica também, para apoiar o cursista, caso ele tenha alguma dificuldade de ter entendido como realizar o preenchimento do Padlet. Então, está aqui, né? Ó, ele vai clicar no sinalzinho de mais, então ele vai dando passo a passo mesmo, né? Ó, você vai disponibilizar, o primeiro passo é você disponibilizar o link no chat, depois você vai fazendo como ação modelar, compartilha a tela, vai abrindo, mas caso ainda tenha aquele cursista que ficou na dúvida, né, que tem mais dificuldade em lidar com as ferramentas digitais, o tutorial é um material de apoio, porque ele traz o passo a passo. Então, ele está organizado em 2 slides,
justamente para que ele, na opção escolha um local, escreva o nome da sua escola, né, ou da sua cidade, convide para que eles ponham o nome da escola e da cidade, né, dele vai, ao localizar sua escola, clique no nome dela, aí no espaço, aqui, ele estava como escreva algo fantástico no tutorial, mas lá não tá usando essa expressão, né, vocês viram que está com um outro termo, mas é que é nessa ideia que eles... Extraordinário, prof. Angelita. Isso. Então, aqui no tutorial ele está, então, mudaram ali, mas é com a mesma ideia, né? Eu acho que a gente tem que entender que o extraordinário, que o fantástico, ele também está presente no simples. Porque às vezes a gente olha e nossa, mas o que eu estou fazendo, ele é tão simples, é uma ação tão... Mas às vezes é esse simples que está impactando positivamente na aprendizagem dos estudantes. E uma vez ele inserido, ele vai clicar em publicar. Então, esse material, de fato, é um material de apoio, caso vocês sintam a necessidade, né, daquele cursista que demanda de um pouquinho mais de tempo para ele conseguir fazer a ação, vocês otimizam nesse sentido, né? Vocês fazem como ação modelar, compartilhando tela, indicando, apontando os caminhos para esta ação, mas ao mesmo tempo já deixam disponível no chat o link do tutorial, caso alguém precise dele para fazer esta ação. Até aqui, meninas, tranquilo em relação ao Padlet, tá ok? Eu acho que talvez aqui o que seja mais de chamar atenção mesmo é a ideia que vocês não vão precisar fazer cópia desse link. Vocês vão usar o link que está nas notas da apresentação em todas as reuniões de vocês, tá bom? Então, a gente vai ver que esse mapa, quando vocês forem abrir lá na semana que vem, nas suas turmas, ele já vai ter muito mais pins, e eu acho que fica também a ideia, vocês vão estipular um tempo, por exemplo, sei lá, 5 minutos para que eles possam, né, a partir dos comandos dados, acessar o Padlet, pensar qual é a estratégia que eles vão compartilhar, porque está impactando positivamente. Quando fechar esse tempo, vocês vão atualizar, né, dar uma atualizada no Padlet para que fique visual, para que eles olhem o quanto aquele mapa se ampliou. E aí, feito isso, é hora da gente voltar, então, para o nosso roteiro e dar sequência. Que essa sequência será justamente a nossa experiência. Então, como a gente não consegue lá no mapa saber exatamente quais foram as contribuições dos meus cursistas na minha reunião daquela turma, a gente vai abrir um momento do nossa experiência justamente para que seja possível, né, ouvir pelo menos, né, alguns cursistas aí. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês para o tempo. O tempo para esse nossa experiência previsto é de 10 minutos. Quando vocês forem olhar nas notas da apresentação, vocês vão ver lá que traz a seguinte sugestão: convide alguns cursistas. A gente precisa tomar cuidado com esses alguns, né? Porque num tempo de 10 minutos, não cabe tantos alguns assim. Então, de repente, você já pensar, você vai convidar 2 cursistas, no máximo 3, garantindo a boa gestão do tempo. Então, aqui qual que é a ideia, né? Então, no encontro com o outro, os saberes são transmitidos e construídos de inúmeras formas. Cada indivíduo é, em si, uma fonte inesgotável de conhecimento. Cursistas, queremos muito ouvir suas contribuições. Elas farão toda a diferença nas nossas ações futuras. Então, aqui, nesse momento, é o momento mesmo que vocês irão convidar, né, 2 ou 3 cursistas, para que eles possam compartilhar com a turma o que eles escreveram no Padlet. O que eles colocaram lá no mapa das conexões, enquanto estratégia, enquanto ações que estão sendo desenvolvidas lá na escola e que eles consideram, né, eles reconhecem como sendo algo que impactou positivamente na aprendizagem dos estudantes. Então, a ideia é essa. A nossa experiência é a oportunidade de ouvir, né, 2 ou 3 cursistas, o que eles colocaram lá no Padlet e que eles possam compartilhar com a turma. E aqui eu vou convidar para compartilhar, mesmo que ainda, né, não sei se deu tempo de colocar já lá no Padlet, mas que eu gostaria de ouvir um pouquinho nesse momento. Eu vou convidar primeiro você, Silvia, e depois eu vou convidar a Janaína para compartilhar com a gente um pouquinho. Silvia, é com você. Só um pouquinho. Então, eu compartilhei. Quer compartilhar a tela ou não precisa, Angelita?
Pode compartilhar. Eu vou interromper meu compartilhamento aqui. Claro que você pode compartilhar. Tá, eu só queria chegar... Ah, achei aqui minha escola. Então, deixa eu ver se ela... apareceu. Então, Que bonitinho. bem no centro do mapa. Então, a nossa escola, né, um colégio cívico-militar aqui de Guarapuava, com muitas dificuldades, então é um colégio com fluxo enorme de alunos, então um entra e sai danado, e a proposta foi que nós fizéssemos, né, utilizássemos as avaliações externas para nivelar, para entender quais eram os níveis, né, de cada estudante nas turmas, né, o abaixo do básico, né, o adequado, o avançado, e com isso a gente preparasse atividades específicas para fazer a recomposição da aprendizagem, principalmente daqueles estudantes que estão abaixo do básico ou no básico, né? E aí todos os componentes, né, fizeram suas próprias propostas. Então, a gente trabalhou com todas as turmas, a gente está trabalhando com todas as turmas, então não é algo só dos terceiros e dos nonos anos. E a gente tem feito isso com todos os componentes. Então, a gente usou lá o sistema do Adota um Descritor, né? E com isso a gente foi preparando essas atividades. Então, tem sido algo bastante trabalhoso, mas tem sido algo assim que tem surtido bons resultados. Então, a gente já tem observado assim que tem sido bem produtivo mesmo para o colégio, né, e para os nossos estudantes. Ai, muito obrigada, Silvia, que bacana, eu gostei muito da ideia que você trouxe do adote um descritor, interessante isso, né, e essa questão desse olhar para os níveis de aprendizagens, o quanto é importante, né, eu entender em que nível de aprendizagem os estudantes estão. Obrigada por compartilhar conosco. Janaína, por favor. Bom dia. Bom dia. Eu vou apenas falar, pode ser? Claro que sim. Precisa compartilhar, como a Silvia. Não, pode falar, só, com certeza. Então, são várias as ações, né? Eu escolhi uma que cai bem dentro da fala que o secretário trouxe para a gente ali no estudo e planejamento. Diferente da escola da Silvia, minha escola é pequenininha. Então, nós conseguimos fazer muito essa aproximação com a família, sabe? E essa foi uma das solicitações que ele trouxe no vídeo que foi passado para a gente ali no estudo e planejamento. Então, é algo que eu percebo que a minha escola vem fazendo e que surte muito efeito, que é essa corresponsabilidade da família, sabe? Então, qualquer data a gente aproveita. É o Dia da Mulher, é o Dia das Mães, é uma janta da família na escola, é o envolvimento da família. E não é a data pela data, é aproveitar a data para conscientizar a família mesmo do papel dela, dentro dessa responsabilidade da educação dos seus filhos, né? Do futuro desses meninos, mas também do desenvolvimento da própria educação para que eles consigam continuar se desenvolvendo. Então, esse envolvimento, essa ligação com a família é uma coisa que a minha escola, por ser pequenininha, consegue fazer, né? É claro que a gente não tem conseguido atingir todo mundo, é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, e é algo que eu achei bem legal, né, que é uma proposta que agora está vindo da SED, pela fala que o secretário trouxe para a gente, que agora vem da SED, que é um amparo que a gente precisa, inclusive para lidar com a disciplina, então por isso eu escolhi essa ação. Mas é claro que a gente também tem os planejamentos em cima dos descritores, né, o voltar-se todas as disciplinas, planejar-se em cima dos escritores de menor acerto, apesar de que eu ainda vejo que a gente ainda não consegue atingir a todo mundo. Não há ainda um trabalho em equipe, ainda não é uma coisa que está todo mundo comprometido, não. Eu não vejo isso na minha escola ainda, né? Não dessa forma. Mas essa coisa de aproximar a família, eu acho que é um caminho muito legal. Obrigada, Janaína, por compartilhar conosco. Eu quero destacar duas coisas muito importantes que tanto a Silvia quanto a Janaína trouxeram e que é muito legal quando a gente traz esse olhar, né? É esse contexto, qual é a minha escola? Onde é que eu estou, né? Então, a Silvia já trouxe, eu estou numa escola cívico-militar, né, que tem um fluxo muito intenso. Aí a Janaína já trouxe, ó, a minha escola é uma escola pequenininha, e isso é muito interessante, porque quando vocês trouxeram isso, meninas, eu consigo, a partir
de olhar para mim, pera, a minha escola também é uma escola pequenininha, então eu posso olhar, né, com mais curiosidade o que a Janaína traz enquanto contribuição. Eu também estou numa escola cívico-militar, né? Eu também tenho uma dinâmica muito semelhante, e aí eu consigo também olhar, o inspirar-se na prática do colega vem muito nesse lugar de eu me reconhecer a partir da fala do colega no seu contexto de atuação. E aí, quando a Janaína traz o envolvimento da família, aproveitar todas as oportunidades para poder trazer essa família para esse papel, sim, que é de corresponsabilidade, né? O papel da família não acaba, não se resume a matricular o filho e garantir que ele vá para a escola, né? Que ele esteja na escola todos os dias. Vai para além disso, é entender que é importante que ele também acompanhe esse filho, né? Que ele entenda a importância dele estar de forma significativa na escola, e o quanto eles desempenham um papel fundamental no avanço das aprendizagens dessa criança, desse adolescente, que é, antes de mais nada, um filho, né? Por isso é tão importante a família. Eu acho que é muito pertinente isso. Acho que o trabalho do professor, frente ao seu planejamento, o desenvolvimento, né, dos escritores, ele só, de fato, ele vai se fortalecer se a família for corresponsável, né, for parceira nesse caminho, no sentido da parceria, nesse sentido. A família não vai desenvolver o trabalho que é do professor, mas vai fortalecê-lo, vai apoiar ao trazer entendimento do papel do filho nesse processo, né? Então, muito obrigada, meninas, pelo compartilhamento desse momento de nossa experiência. Aqui é muito legal que, mais uma vez, vocês destacarem com os seus cursistas. O nossa experiência não é algo que eu pretendo fazer, é algo que eu faço, né? São ações que estão sendo desenvolvidas no meu contexto e que a gente percebe que está tendo um envolvimento maior da comunidade escolar, o engajamento dos estudantes para a aprendizagem. Então, é nessa ideia que a gente vai desenvolver o olhar. Esse slide é como se ele fosse um slide de passagem, para que vocês possam finalizar esse momento de conversa da R9 e a gente se direcionar, então, para dar início às apresentações dos relatos. Então, aqui a gente traz justamente essa ideia do planejar para transformar, né? Então, é esse olhar para o planejamento como sendo uma bússola, né? É a bússola que orienta a nossa prática. E quando a gente pensa nesse planejamento enquanto uma bússola, as palavras que vocês trouxeram lá no acolhimento vem muito aqui, né? Direcionamento, propósito, organização, né? A ideia da união, e tudo isso vai nos trazer o quê? Os resultados que nós esperamos, a partir de todas estas ações. E aí a gente traz em destaque essa palavrinha, né? A intencionalidade, né? Planejamento, quando a gente faz um planejamento que é cuidadoso, que é direcionando ações, o olhar a partir daquilo que eu conheço dos meus estudantes, essa bússola, ela é uma bússola que vai orientar a minha prática, mas porque eu tenho muita clareza de como eu vou utilizá-la, né? Então, quando eu tenho clareza da intencionalidade de cada ação que eu planejei, né, a ideia é justamente de que os resultados, né, aquilo que eu espero, as chances de serem alcançados, esses resultados, elas são maiores, né? Então, considerando a intencionalidade de cada ação pedagógica, o aprimoramento contínuo do planejamento potencializa a recomposição das aprendizagens dos nossos alunos, porque a partir daquilo que eu planejei, daquilo que ganha vida na sala de aula, a partir do meu planejamento, eu vou colhendo evidências, né, das aprendizagens que vão se consolidando, mas eu também vou identificando as defasagens, as lacunas, e aí eu vou aprimorando o meu planejamento, porque eu volto para ele, né, eu retomo o meu planejamento, eu replanejo, eu redireciono as minhas ações, eu, né, reposiciono a minha bússola no sentido de buscar a melhor direção para desenvolver ações que vão, de fato, promover a aprendizagem. Então, a gente pode dizer que, nesse momento, nós encerramos a R9 no que se refere às discussões. Vejam que ela está muito direcionada no lugar do planejar,
com o foco na recomposição das aprendizagens, né? O quanto o planejamento é importante, né, ao escolher as estratégias, quais são os conteúdos essenciais que se fazem necessários para a recomposição, né? Então, está muito nesse olhar, né? Esse caminhar dessa R9, ela vem muito nesse lugar. Então, aqui é o momento onde vocês encerram as discussões da R9 para dar início, então, ao momento de compartilhamento. Então, isso é bem importante, né? Na própria gestão do tempo, de planejamento e organização de vocês, porque aqui é como se eu contasse, daqui para frente, eu preciso, no mínimo, ter 40 minutos, no mínimo. Na verdade, a gente precisa pensar em 50, né? Porque vocês ainda têm um momento do queremos te ouvir, que a gente vai ver para frente também. Então, aqui, gente, desse slide, na verdade, eu quero conversar com vocês sobre o que está nas notas de apresentação, e que lá antes do recesso, quando nós conversamos na R8, eu havia dito para vocês, olha, nós vamos deixar para conversar com calma no retorno do recesso, para facilitar o olhar de vocês também para a organização desse momento. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês, no chat, na verdade, eu vou fixar aqui para vocês um documento que ele está escrito assim, ó, documento para o feedback. Esse documento para o feedback, quando vocês clicarem no link, ele já vai direto para que vocês façam uma cópia. Então, esse documento, gente, que é este aqui, que eu vou compartilhar na tela com vocês, é importante que vocês façam uma cópia para cada turma de vocês, né? Então, vocês vão pensar lá, quem tem 3 turmas, precisa fazer 3 cópias, quem tem 6 turmas, não sei se é o caso aqui, precisará fazer 6 cópias. Então, o que eu vou sugerir aqui inicialmente? Então, quando a gente clica no link, ele já faz uma cópia assim, né? Ó, cópia de feedback. Então, feedback é o nome original do documento, né? Feedback. E eu sugiro que vocês, então, até para facilitar a organização de vocês, troquem o cópia de, né, pelo nome da turma, que daí fica fácil vocês se organizarem. Então, esse documento, gente, ele é um docs, e a ideia é que ele seja organizado. Então, a gente tem aqui, né, que o docs agora, quando você abre, né, um documento Google, ele traz assim, ó, guias no documento. Eu consigo organizar esse documento em diferentes guias. Então, a ideia aqui é que vocês tenham uma guia, é como se fosse uma página desse documento para cada um dos seus cursistas. Então, aqui vocês vão ter um trabalho prévio de organização mesmo, porque o que vocês irão fazer? O documento, ele já veio com 2 guias, vamos dizer assim, né? Então, vocês vão poder aqui, ó, no cursista 1, vocês virão aqui nos 3 pontinhos, aí vocês virão em renomear, e aí vocês vão inserir o nome do seu cursista, né? Então, aqui vocês vão inserir o nome do cursista. Então, por exemplo, aqui, vamos só com, eu poderia colocar o nome da Janaína, por exemplo. Então, essa é a guia da Janaína. Aí eu venho aqui, ó, cursista 2, renomear. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a Silvia, né? Você pode organizar em ordem alfabética, tudo certinho, de acordo com a sequência, ou o que acho que faz mais sentido, de repente, é vocês organizarem de acordo com a ordem das apresentações. Aí vocês vêm aqui, ó, no sinalzinho de mais, para poder fazer mais uma guia ou duplicar, como vocês acharem melhor. Então, eu posso tanto aqui, ó, criar mais uma guia, né, ó, adicionar mais uma guia, e aí eu venho novamente em renomear, né, então, por exemplo, aqui, a Viviane, né, ou ainda você pode vir nos 3 pontinhos, é uma outra ação, você pode duplicar essa guia. Mas o importante aqui, meninas, é que para cada documento das suas turmas... É porque se eu não duplico, se eu só aumento, ela fica em branco, né? Eu vou ter que copiar tem que colar, daí teria que colar uma por uma. Isso, é verdade. Ó, bem observado aqui, ó, eu fiz e não... Ó, realmente, ó, da Viviane ficou em branco. Então, na verdade, aqui, vamos excluir... porque eu preciso que tenha todo o corpo do texto, que eu já vou destacar ele com vocês. Realmente, meninas, ó, muito obrigada aqui, ó, eu preciso fazer eu tenho que duplicar,
cópia da cópia, e depois, sim, eu venho renomear, e aí agora a Viviane tem o documento. Então, vamos olhar para essa ação mecânica, né, que é a primeira que vocês vão precisar desenvolver, que é garantir um docs de feedback para cada um das suas turmas, né, e cada turma com os cursistas. Pode falar, Vanessa. Que a princípio a gente tinha aquela tabela, né, para organizar, por exemplo, a ordem das apresentações, o link e tal. Então, lá naquela tabela, eles não vão escrever nada, então. Porque ou vai pôr o link desse documento lá, ou não, faz coisas separadas mesmo. Isso, coisas separadas. Eu vou até abrir aqui, Vanessa, que se você olhar lá nas notas da apresentação, deixa eu só localizar aqui, desse slide do compartilhamento, ele também aparece novamente para vocês o link da planilha, né? Então, deixa até eu vir só aqui rapidamente para mostrar para vocês, daí fica mais fácil, o visual é mais fácil. Aqui, ó. Bom, se vocês olharem aqui, ó, sim, aqui, ó. Então, a gente tem aqui, acho que está todo o passo a passo que a gente já vai conversar, está o documento, ele não está aqui, não. Ele está no próximo slide, espera a gente só... A planilha que a Vanessa está falando, essa aqui, ó, link da planilha de organização, né? Essa aqui, né, Vanessa, ó, link da planilha de organização, que é essa planilha que vocês já conhecem, essa aqui ela já é uma planilha conhecida, que é uma planilha mesmo de organização. Deixa eu compartilhar ela aqui com vocês também, para ficar mais fácil. Aqui. Ela está pedindo para fazer uma cópia. É só para facilitar aqui, eu vou só abrir para a gente poder olhar para ela. Aqui. Ela já vai aparecer para vocês. Aqui, ó. Então, essa é a planilha de organização que a Vanessa estava falando. Então, essa aqui, ó, o que é importante aqui? Primeiro, que vocês vão organizar, reparem que para R9, inicialmente, foi pensado 8 cursistas fazerem a sua apresentação, considerando 5 minutos para cada cursista, totalizando os 40 minutos. Então, e aí, o restante vai fazer a sua apresentação na R10, aonde serão destinados 60 minutos. Qual que é a ideia aqui, gente? Que vocês possam pensar assim, ó. Os 8 cursistas que farão as suas apresentações na R9, sejam eles a fazerem o feedback também para os colegas. Por quê? Porque se de repente eu pegar um colega para fazer o feedback na R9, que está lá organizado para apresentar na R10, e acontecer alguma situação que ele não possa participar da R9, o colega que eles teriam que fazer o feedback não vai receber esse feedback, né? Então, que vocês possam pensar aqui, né? Então, eu tenho os 8 cursistas, então eu vou pensar, o cursista 1 vai fazer feedback para o segundo para o terceiro, e o 8º para o primeiro. Né? Ou ainda, vocês podem fazer uma organização diferente também. E aqui é o link das apresentações, para facilitar para você. De repente, o cursista tem um pouco mais de dificuldade de compartilhar a tela, ou de alguma situação, né, algum problema mesmo com a internet, você tem fácil ali para clicar, para abrir o material e ser apoio para o seu cursista nesse momento de compartilhamento. Reparem aqui, né, que essa planilha, ela já está com 3 abas, que você só vai renomear colocando o nome da turma, e caso você precise duplicar para mais, né, você pode duplicar as abas. Então, aqui essa planilha é uma planilha mesmo da sua organização, das apresentações, aonde você só vai já deixar organizadinho a ordem das apresentações e quem fará o feedback para quem. Por que isso é importante? Por conta desse documento, né? Então, o colega, por exemplo, que vai, vamos supor aqui na nossa dinâmica só de exemplo, então vamos supor que a Janaína, ela vai fazer o feedback para a Sílvia. Então, ela não vai escrever no documento dela, né?
ela não vai escrever na guia que tem o nome, ela vai fazer o feedback para a Silvia, então vai aqui no documento que é da Silvia, tá? E aqui no documento, gente, vocês vão ver que as orientações que estão no documento, o que o cursista precisa fazer, também estão lá nas notas da apresentação do slide de compartilhamento para orientar vocês no momento do planejamento. Então, o colega, né? Então, vamos supor lá, vai colocar o nome do colega, nome de quem escreve o feedback. Então, por exemplo, né, a Janaína vai fazer o feedback para a Viviane. Então, ela vai colocar nome do colega, Viviane. Quem está fazendo o feedback? A Janaína. Qual é a data? Qual foi o tema da implementação do colega, né? Esse Aí tema, aqui... Angelica, porque teve uma época que a gente tinha o tópico, o tema, né? Agora não consta lá o tema. Aí não, eles... o tema da implementação, Vanessa, é sobre o que era o trabalho desse colega, né? Porque o tema, na verdade, para todo mundo, em alguma medida, é muito semelhante, que é trabalhar com a organização do trabalho em grupo, né? Mas ele vai escrever ali. Foi desenvolvido aonde? Foi um trabalho em grupo em ciências com o 8º ano, né? Ele vai trazer rapidamente sobre o que era o trabalho do colega. Aí ele vai destacar ali, ó, os aspectos positivos que foram observados na implementação. Então, ele vai descrever os pontos fortes da atividade realizada pelo colega, vai considerar a criatividade, o engajamento dos alunos. Então, o que ele, né, reconhece como sendo aspectos positivos da implementação. Segunda questão, conexão com a formação continuada. Então, explique de que forma você percebeu que a atividade refletiu os conteúdos discutidos na formação. Ou seja, de que maneira, né? Então, eu assisti a apresentação do meu colega, eu percebi que, de fato, houve uma conexão daquilo que ele implementou com as discussões, com as propostas que foram feitas durante a jornada de gestão de sala de aula. Aí, aqui, ó. Sugestões para aprofundamento ou melhoria. Aqui, gente, é uma ação que é opcional, tá? Então, o colega vai fazer sugestões se ele achar que é necessário, né? Se ele achar que ele pode contribuir para uma melhoria ou para um aprofundamento daquela prática, ele vai poder trazer, porque de repente é uma prática que ele também desenvolve no seu contexto, e ele tem uma sugestão para dar, ele tem algo que ele também vivenciou e que pode contribuir. E inspirações que levei da sua prática, né? Então, compartilhe algo da prática do colega que você pretende experimentar ou adaptar para a sua realidade. Então, a ideia desse feedback é que vocês vejam que é um documento mais elaborado, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho para o cursista, talvez ele não consiga fazer o feedback, né? Preencher esse documento no todo, durante o tempo da reunião. Então, aqui é importante que vocês lembrem, ao fazer essa cópia, que ela precisa, aqui, né, eu preciso liberar acesso, né, eu preciso liberar o acesso como editor, senão, né, que não, aqui está restrito. Então, a minha cópia, ela só vai poder realmente ser utilizada se ela tiver aqui, ó, como CED, e eu preciso que ela esteja no modo editor, para que daí sim todo mundo possa acessar o documento, possa fazer as suas contribuições. Então, aqui é um documento mais elaborado, que depois vocês vão disponibilizá-la no mural, né, das suas turmas, para que todo mundo tenha acesso, possa olhar com calma depois o feedback que recebeu do colega, né, mas possa também olhar as outras contribuições. Então, essa é a ideia aqui essencial para esse nosso momento do compartilhamento, que é o que vocês vão precisar realmente enquanto organização. É importante que vocês olhem lá nas notas da apresentação, está no detalhe para vocês, bem tranquilinho, bem organizadinho, para que vocês, o passo a passo, né, a intencionalidade aqui. E eu vou, enquanto a gente vai, eu já vou antecipando uma ação aqui só para facilitar a nossa vida, que é o nosso... que é o nosso Queremos Te Ouvir, que a gente sempre... Eu vou fazer um Queremos Te Ouvir aqui, se eu conseguir... Aqui. Eu já vou fixar também o Queremos Te Ouvir na tela para vocês,
que daí a gente vai conversando, daí já está fixado aqui. Então, aqui esse compartilhamento mesmo, gente, o slide em si é para que vocês façam justamente, né, deem o start para essa etapa da reunião, que vocês, né, peçam para que eles fiquem atentos para esse feedback que eles farão para o colega, que isso é parte também, né? Entender que quando eu faço um feedback, é nesse intuito de contribuir com o outro. Falar de feedback é falar de avaliação numa perspectiva que é formativa, né? Porque eu trago contribuições a partir do meu olhar, não só para a melhoria do trabalho do colega, mas também que esse trabalho pode me inspirar no sentido de, opa, eu posso fazer também, eu posso experimentar fazer isso na minha prática, fazendo tais adaptações, mas eu posso sim me inspirar. E aqui o próximo slide é um slide também que vocês vão precisar organizar esse X aqui, né, ó, esses 2X. Então, na nossa organização, no planejamento da R9 e da R10, foi pensado 5 minutos para cada cursista. Mas lembrem-se que vocês têm 20 minutos do tempo de reunião de vocês para fazer essa gestão, né, dentro da autonomia de vocês. Então, se vocês pensarem, não, nesse momento, os 20 minutos que eu tenho, eu vou direcionar todos eles na apresentação, porque eu vou ampliar de 5 para 6 minutos, de repente, a contribuição dos cursistas. Então, isso está na zona de autonomia de vocês, né? E aqui, o que cabe ao cursista, né, durante a sua apresentação, e o que se espera da turma durante cada uma das apresentações, né, em relação a respeitar o momento de apresentação do colega, de não fazer interferências durante esse momento, mas que o chat está liberado, né, para pôr um questionamento, os elogios, usar os emojis, né, e esse feedback que é mais elaborado no documento cada colega tem a responsabilidade de um feedback, mas isso não impede de fazer esses feedbacks na medida que vai acompanhando as apresentações, usando o chat. E que depois vocês podem convidar cada cursista, né? Ele terminou sua apresentação, falou assim, olha lá no chat, né? Os colegas trouxeram algumas contribuições, é importante que você observe, né? Então, entender que cada relato é único, nunca é no lugar de o meu é melhor ou não do que o do colega, mas é o meu relato, é a minha prática, é aquilo que eu desenvolvo na minha escola. Aqui é o momento do queremos te ouvir, então, meninas, também é importante que, sempre lembrando que aqui vocês vão customizar esse slide, né, inserindo a turma de vocês, e que é importante sempre destinar um tempo da reunião, para que, de fato, os seus cursistas possam apresentar, né, fazer suas contribuições em relação à reunião. A Vanessa trouxe aqui no chat a seguinte questão. Tomara que dê certo no formato do feedback. Olha, Vanessa, compartilho da sua angústia também, né? Porque o novo sempre traz, principalmente o novo sendo experimentado pela primeira vez, eu digo isso na primeira turma, né? Que depois você tem o entendimento de como a coisa vai funcionar, mas vai dar certo sim. Vamos confiar assim, de que... Eu vejo, quem tem no começo da semana, a gente não consegue os 8 para apresentar antes do tempo, sabe? Eu tenho que pedir para que pessoas que já finalizaram, só que eles ainda têm o prazo até dia 8, e daí a reunião é na segunda, no dia 4. Aí, às vezes, eu não consigo aqueles 4, então eu vou ter que diminuir o tempo do outro dia. Aí eles têm ali, às vezes, 3 minutos para apresentar. E eu achei muita informação, e fora que eu tenho alguns cursistas, já até tinha comentado com a Neusmar, eu tenho alguns cursistas que têm muito, ainda, né, a gente acha que não tem, que tem dificuldade de acesso ali ao documento. E na guia, se a gente pensar o documento, tem uns que não entram pelo celular, eles não acham a guia, eles não vão achar essa guia, vão ficar procurando essa guia e vão falar, não achei. Aí mesmo depois que ele achar a guia, ele vai procurar o nome dele, mas não é o nome dele que ele tem que procurar, ele tem que procurar o nome da pessoa que ele vai fazer o feedback. Então, assim, aí eu já tenho que colocar na gestão do tempo esse tempo dessa explicação, que é bem maior do que a gente acha que é. É verdade, acho que é uma coisa importantíssima que você trouxe aqui, Vanessa. Tem que ficar muito claro para o cursista que ele não vai procurar o nome dele,
porque ele vai procurar o nome do colega. Eu acho que isso tem que estar muito claro, porque senão ele vai lá, ele vai fazer um feedback para o colega, mas escrevendo na guia que está o nome dele. Eu acho que isso é um ponto de atenção, assim, a gente olhando lá com o cursista, né? Que uma coisa é a gente aqui, vocês, enquanto sendo formadoras, que já têm o traquejo, né? Fazer essa ação. Outra coisa é o cursista ter essa clareza. E aí é trabalhar também com a ideia da corresponsabilidade. O cursista está participando da reunião no celular, ele não vai conseguir, naquele momento, que ele registre de outra forma e que no momento oportuno do computador ele abra o documento, ele procure o nome do colega e insira, né? Acho que esse engajamento ele vai ser necessário e assim, né? Tomara que as coisas caminhem no sentido de você poder contar para a gente depois. Eu tinha uma angústia, mas eu consegui encaminhar e tá dando certo, né? A gente vai ter essa oportunidade de conversar, porque é o mesmo documento que será usado, né, durante 2 reuniões. Então, a gente vai aí lapidando as questões, né? É importante destacar que uma delas é opcional, né? Então, se é opcional, não tem por que fazer. E para a gente fechar nossa reunião, gente, esse slide já é um conhecido de vocês, é aquele slide onde traz algumas orientações e um formulário para vocês indicarem, né, boas práticas que vocês reconheçam como algo que é bacana, assim, ó, vale a pena divulgar para além da nossa reunião, para além da nossa turma, e aí, como já é um slide que vocês já têm, né, conhecimento, tem nas notas da apresentação sempre as orientações, aqui só chama atenção que é um formulário para cada boa prática, que não é obrigatório, né, o envio, é enviar mesmo aquela prática que você diz, nossa, essa vale a pena compartilhar, é no máximo 3 boas práticas por turma, né, a rubrica para você poder realmente identificar se enquadra como uma boa prática a ser compartilhada, e vocês têm até o dia 29 de agosto para enviar os formulários. É um formulário para cada boa prática. E aí eu coloquei com uma tarjeta amarelinha lá nas notas da apresentação, que esse slide é só para vocês. Então, quando vocês fizerem a cópia do material de vocês, esse slide que vocês vão compartilhar com seus cursistas, esse slide precisa ser excluído, tá? Porque ele é um slide exclusivo para o formador, porque vocês é para sua organização pessoal, para vocês acessarem o material para envio dos formulários. Certo, meninas? E assim nós fechamos, então, o nosso retorno, ao nosso papo formativo. Convido Vanessa novamente a fazer o nosso print, para a gente fazer aí a nossa foto dentro do nosso tempo. Preparadas? 1, 2, vai! Ai, obrigada, Vanessa. Meninas, muito obrigada por cada momento de partilha, de compartilhamento. Gosto muito quando a Vanessa já traz esse olhar, olhando lá na frente as possibilidades, o que pode, né, surgir como dificuldade, porque também é algo que a gente vai alertando, né, o olhar para a gente poder buscar caminhos que facilitem esse processo e que Deus abençoe o retorno de vocês, né? Que hoje vocês retornam com seus estudantes, retornaram para a escola na quinta-feira, mas com os estudantes é hoje, né? O retorno com os cursistas, os formadores, que seja um semestre muito abençoado, meninas. Desejo a vocês sempre o melhor que a vida pode oferecer, e entre elas muita saúde e muita resiliência. Ó, recebo o meu beijo, que é virtual, mas é cheio de carinho e admiração por vocês. Fiquem bem, cuidem-se e nos vemos na próxima segunda-feira. Obrigada, gente. Vou encerrando aqui. Obrigada, Angelita. Tchau, Angelita. Tchau, tchau, meninas. Tchau, gente. Boa reunião, viu? De alinhamento. Tchau, tchau.